Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. No mundo cada vez mais fanatizado e radicalizado, as perspectivas para 2014 eram, até o dia 5 de dezembro, igualmente desanimadoras. Exceto na Ásia Central, com as perspectivas da distensão entre Estados Unidos e Irã. No resto do mundo, inclusive no Brasil, os indícios de tensão eram mais visíveis do que as possibilidades de distensão. E, de repente, nos quatro cantos do mundo, ficou claro que confrontos e desforras não produzem paz, só produzem mais confrontos e mais desforras. Nelson Mandela, o Madiba, operou um segundo milagre. Ao morrer, aos 95 anos, lembrou à humanidade sua extraordinária trajetória de conciliação e de reconciliação. A tranquila morte do líder trouxe, ironicamente, a paz e o entendimento para a ordem do dia. Nesta edição do Observatório da Imprensa, a última de 2013, como de praxe, reunimos um grupo de observadores que tem nos ajudado a examinar o retrovisor e, através dele, desenvolver um trabalho prospectivo para subsidiar a imprensa. Nosso time: Afonso Romano de Santana, jornalista, poeta, crítico, professor de literatura. Renato Lessa, cientista político, pensador, professor, presidente da Biblioteca Nacional. Sérgio Besserman Viana, economista, ex-presidente do IBGE e uma das nossas maiores autoridades em preservação ambiental. Ficou para o fim o nosso inspirador, Nelson Mandela, e a sua mensagem de que a paz é possível. Meus amigos, uma rápida rodada sobre Nelson Mandela, que eu acho que merece não é apenas uma figura que passou, mas é uma figura que ficou, e a sua mensagem, pelo visto, vai ter projeções muito interessantes. Renato. A morte do Mandela, ela repôs no nosso, digamos, cardápio de assuntos e de expectativas a sua biografia, né? Ela traz a biografia consigo, né? Há mortes que têm esse tipo de efeito. E o que significa trazer um Mandela nesse momento? Na verdade, indicar alternativas imaginárias e referências de valor para pensarmos dilemas contemporâneos. A trajetória do Mandela, uma trajetória de luta contra um regime absolutamente injustificado, o regime do apartheid, bestial, uma trajetória que no início tinha componentes de luta política, inclusive mobilizando formas de luta política violenta, mas o período em que Mandela passa preso, quer dizer, os 27 anos, na verdade acho que foi um período no qual o entendimento do significado da luta dos negros e sul-africanos ficou cada vez mais cristalizado. Quando ele sai da prisão, ele sai da prisão com um capital político, moral, cultural, de proporções planetárias, certo? Quer dizer, que foi um capital construído por uma trajetória já ela mesma muito rica. Então, a alternativa mais interessante que se apresenta a Mandela quando sai da prisão é pôr esse capital a serviço de um processo não só de conciliação, mas de entendimento e de refundação da África do Sul. Quer dizer, a ideia de que é possível fazer essas coisas em cenários muito complicados e muito dilemáticos. Sérgio. Eu penso que a maior herança de Mandela, como um dos raros estadistas que a gente pode citar no final do século XX, é a recuperação da política como capacidade de transformação. Quer dizer, política é luta, mas política também é acordo. E o Mandela, geralmente, isso se dá de uma forma muito dispersa, com muito gasto, com muito desperdício. O Mandela, ele incorporava nele tanto a luta armada, que fez referência o Renato, como também o fato de sair da prisão e chamar o ex-carcereiro para negociar com ele. E ele não fazia isso em nome de um pacifismo ideário, ele fez em nome da transformação histórica. E eu acho que essa é a mensagem maior. A mensagem, claro, há sempre uma ênfase no pacifismo, mas a mensagem maior é que a política é possível, a política é necessária e a política é que transforma de fato. É isso que faz de Mandela um inspirador da esperança. Afonso. Você sabe que a história de Mandela me parece um script de cinema.
como se fosse um roteiro que deu certo. Quer dizer, dificilmente a gente vê um roteiro que dá certo, né? Nós temos as tragédias todas do século XX. E, de repente, ele retomou essa coisa que aconteceu com Gandhi, e mesmo com Luther King. São vidas que deram contribuição pós-mortem. E o Mandela, para mim, é o roteiro, é o script que deu certo. Outro dia eu vi um documentário. Com final feliz. Final feliz. Quer dizer, nós estamos acostumados a finais infelizes o tempo todo, né? E, de repente, como olhar na abertura do programa, você disse, abriu-se um espaço de esperança em 2013, graças a essa coisa mágica que é a presença dele. As ruas em movimento. As jornadas de junho começaram pacíficas, autocontroladas. Logo depois, a violência tomou conta das manifestações e vimos o descontrole. Voltamos às barricadas francesas no auge da era digital. O que disseram as ruas brasileiras? Qual foi a principal mensagem? Afonso, o que você acha da rua? A primeira coisa foi o espanto. E falando da nossa geração, que é a geração que viveu os anos 60, e que nós organizamos mais ou menos a interpretação dos anos 60. Então achávamos que entendíamos um pouco de história. De repente aconteceram umas coisas, e eu fiquei prestando atenção nos nossos colegas e teóricos dos anos 60, que fizeram guerrilha, hoje são pessoas maduras, estavam totalmente atônitos. Levaram muito tempo para entender o que estava acontecendo. Cientistas políticos, alguns até disseram coisas contraditórias até chegarem a certo ponto. Então, acho que a primeira questão foi essa. Não estamos entendendo nada. Não estava no manual, né? Não estava no manual, fugiu a tudo, né? Eu tenho a impressão que o pessoal que foi para a rua também não estava entendendo exatamente. Não esperava o alcance, a quantidade de pessoas. Ninguém sabia o que era Black Bloc, né? De repente, surgiram personagens que não estavam no nosso cardápio. Renato? Houve, até um certo momento, as coisas pareciam fazer sentido, né? Quando começaram as jornadas de junho, havia, talvez fosse até um desejo de emprestar sentido às coisas, mas havia indicações de que era um movimento amplo que cobrava do Estado efetividade, qualidade de políticas, começar pelo transporte, mas educação, enfim, direitos humanos, enfim. Na verdade, um quadro clássico em que os cidadãos, um pouco mais, de maneira um pouco mais intensa do que o normal, exigem do governo aquilo que o governo diz que tem que fazer. Né? Então, até aí, os nossos quadros de interpretação acho que podiam funcionar razoavelmente. Isso aconteceu com vários países, com maior ou menor grau de violência. Agora, o que começa a acontecer a partir de um dado momento é que realmente sai do padrão que nós estávamos habituados a refletir, que é, na verdade, a passagem não só para a violência, mas a passagem para uma cultura política de recusa do pensamento, da reflexão e da ideia de mediação. Quer dizer, a desconfiança com relação à imprensa, porque a imprensa é mediada, a desconfiança com relação à representação política, porque ela tipicamente é uma forma mediada de fazer política. Sim, uma recusa de qualquer cenário mandeliano, já que a gente fez referência ao Mandela, né? Ao Mandela, né? Falho, a gente fez referência ao Mandela, no qual pudéssemos conversar, ver quais são os dilemas e produzir direções. Quer dizer, esse espaço é que eu acho que ele faliu, quer dizer, não faliu para sempre, mas ele colapsou no momento em que começa a aparecer uma cultura política de presença direta, de força, de atuação não mediada na vida pública. Isso é preocupante. Né? E, por outro lado, um sistema político impermeável a mudanças, incapaz de fazer mudanças de dentro para fora. Com rapidez. Tá? Com rapidez. Então, é o cenário, o pior dos mundos nesse sentido. Recusa da política e impermeabilidade do sistema político de produzir abertura. Agora, esse fenômeno, não é? Dessa perplexidade, dessa surpresa, está acontecendo na Ucrânia, em Kiev, não é? Numa revolta, na realidade, contra o governo, mas contra a Rússia, não é? Contra o Putin. E na Argentina... também uma coisa ainda
selvagem. A Argentina não é? sempre, né? Isso é uma a Argentina recorrência na sempre tem o cultura política tango ali. argentina. E como é que você vê? Olha, eu primeiro penso que é cedo demais. Se algum de nós, e ninguém fez isso, se atrevesse a dizer foi isso, foi aquilo outro, não seria para levar a sério, porque não sabemos ainda. Como historiador, essa sua observação, Diniz, eu acho muito importante. Não é estatisticamente provável que as coisas estejam acontecendo na Praça Tahrir, na Praça Ankara, no Brasil, em Madrid, e que não haja uma ligação entre todas elas. Claro, cada uma com suas causas. Em Ankara é um problema, o Estado laico, na Tahrir é outro, aqui a questão das políticas públicas, mas há algo em comum, e ainda é um pouco cedo para dizer. Mesmo a recusa, não é bem a recusa, a rejeição da política formal como incapaz de produzir transformações, isso é geral. No Brasil, sem me atrever a nenhuma análise profunda, mas pelo contrário, quer dizer, pegando o que há de comum, a mensagem mais básica de tudo, Elementar. eu acho que foi o Rei Tanu. Não tem aqui nenhum viés político-partidário, normal de qualquer força política. Os reis estão nus, né? Os reis estão nus, os reis todos. Tanto é que pegou tudo quanto é governador, prefeito. A corte está nua. Mas havia uma ideia assim, o Brasil... Meses antes falava-se de Brasil desenvolvido, quinta economia, o país Otimismo. um negócio, uma farsa burlesca, assim. E o povo, pelo menos essa mensagem era unânime, dizer, olha... não é que seja uma desgraça, mas não é isso. Desçam do salto alto e vamos discutir o que tem acontecendo de verdade na nossa sociedade. A imprensa questionada. A autorregulação inglesa mostrou a sua insuficiência e a hiperconcentração dos meios de comunicação na Argentina revelou que, embora tolerada, ela acaba não dando certo, porque isso acontece na primeira fase, logo em seguida ela é confrontada por governos autoritários, quando os interesses da imprensa hegemônica e dos governos autoritários são divergentes. Podemos avançar nesse caminho, quer dizer, temos aí um dilema e, por coincidência, as ocorrências foram quase simultâneas, né? A Carta Real da Rainha Elizabeth II, criando um órgão regulador, não do executivo, porque ela não é o executivo, não é? Ela é chefe de Estado, é um poder moderador, mas criou-se na história da Inglaterra um órgão regulador, ainda vai ser regulamentado e tudo. E, ao mesmo tempo, na Argentina, a concentração que serviu aos governos Kirchner não está dando mais certo, né? Porque os interesses são conflitantes. Como é que vocês veem essa questão? Renato? Olha, eu sempre penso, quando tenho que refletir sobre a questão da liberdade de imprensa, eu sempre lembro a máxima de um grande pensador liberal do século XIX, John Stuart Mill, que dizia que para os problemas da opinião, eles devem, não digo resolvidos, né? Porque essa é uma palavra muito otimista, mas só podem ser tratados com aumento dos espaços para que a opinião possa se manifestar. Então, o problema da imprensa com mais imprensa. Né? Então, um pouco essa ideia. Isso, quer dizer, essa orientação liberal, que eu, nesse aspecto, me identifico, ela é cética, um pouco avessa à ideia de que é possível criar um ente regulador, seja ele executivo pior ainda, ou social no sentido mais amplo, que possa resolver esses dilemas. Tá? Agora, por outro lado, eu acho que há problemas práticos que devem fazer com que a gente avance além da defesa do princípio da liberdade da imprensa. É que a liberdade da imprensa ela é limitada fisicamente pelo tamanho da imprensa. Certo? Quer dizer, em cidades nas quais há 1 ou 2 jornais, há uma limitação prática, física, para que a liberdade de imprensa se estabeleça. Seria uma imensa ingenuidade supor que apenas uma pauta para cobrir o cenário político de um único jornal numa cidade de 6, 7 milhões de pessoas, que sejam 300, 400, 500 milhões de eleitores, que isso configura um cenário de liberdade de imprensa. Quer dizer, a concentração e a redução da imprensa, hoje no Brasil, é o principal óbice à liberdade de imprensa. A despeito das loucuras alopradas que alguém possa proferir, dizendo que a imprensa tem que ser controlada por algum órgão estatal. Isso acho que isso é óbvio que isso é uma coisa nefasta. Afonso, Eu acho que atrás disso está uma questão que é a questão do policentrismo. A verdade hoje, a informação, não emana de um lugar só.
E com o advento da era digital, dos blogs, dos sites, toda essa coisa digital que é fantástica, o público está meio perdido, a imprensa está meio perdida. Claro. A imprensa está perdidona. Se eu não escuto de vez em quando o Observatório da Imprensa, é verdade, lá na Rádio MEC e tal, para entender o que está acontecendo. Quer dizer, os próprios jornalistas estão perdidos. Você tem um policentrismo de informações de tal ordem, né, que é retratada essa confusão, por exemplo, no Facebook, né? Você tem as opiniões mais malucas sobre qualquer assunto. E radicalizado. Né? E não seria uma mediação, né? É como se cada opinião fosse semelhante a qualquer opinião. Claro, E não é, né? As opiniões são diferentes, exatamente. têm níveis diferentes. Sérgio, uma palavrinha sua sobre... Eu acho que, sobre a imprensa propriamente dito, concordo inteiramente. Acho que tem um pano de fundo importante, que é, depois da grande recessão de 2008, na qual continuamos mergulhados e continuaremos muito tempo, o mundo inteiro, a história reabriu. A história antes estava fechada. Nos anos 90, 999 em 1000 economistas diriam que nós nunca mais íamos ter uma grande crise econômica, que agora com a internet e a sintonia fina dos bancos centrais, do G4. E o outro estava internado, não era levado a sério por ninguém. Fukuyama escreveu O Fim da História, é um bom livro, mas a ideia era que deixa o mercado tocar com um certo princípio, é que tudo se resolve. E o mercado mostrou que não sabe, sabe muitas coisas, mas não sabe se autorregular. E essa abertura da história ainda é muito surpreendente, deixa a mídia e todo mundo muito confuso. Vamos fazer um breve intervalo e o Observatório da Imprensa volta já já. O Observatório da Imprensa está de volta com uma edição dedicada à análise dos fatos que marcaram 2013. O vazamento de dados da NSA escancarou a espionagem americana no mundo. A reação foi equivalente ao dano causado às nações que sofreram escutas. Como é que fica essa questão, não é? Quer dizer, a tecnologia é um pátio de milagres e, de repente, a tecnologia nos escraviza e nos submete a senhores que nem conhecemos. Como é que vocês veem que o Snowden, né? Eu lembro uma frase de Milor Fernandes que dizia que a gente nunca deve entrar num teatro gritando incêndio porque gera pânico, confusão, feridos, mas que quase sempre é possível entrar num incêndio gritando teatro. Os Estados Unidos estavam espionando todos os líderes. Qual é a novidade disso? Os Estados Unidos estavam espionando tudo. Qual é a novidade disso? A França também está, a Grã-Bretanha também está todo mundo espionando. Estava antes, está agora e vai continuar depois, porque informação é poder. Claro. E esse é o jogo do poder. Agora, a grande novidade é a capacidade, o que as tecnologias trazem, é a capacidade de o que era segredo antes, aquela frase do Bismarck, quem sabe do primeiro-ministro da Prússia, quem sabe como são feitas as salsichas e as leis, não gosta de nenhuma das duas. Bom, hoje em dia, salsicha já vem no rótulo, e agora, cada vez mais, a política também está vindo do rótulo. Então, gera uma confusão danada. Você sabe que está aqui o Renato, que é o diretor, o presidente da Biblioteca Nacional agora, onde eu estive durante um certo tempo. E espionagem pode ser exemplificada num fato que aconteceu na Biblioteca Nacional. A Embaixada Americana, nos anos 90, mandou para a biblioteca diversos caixotes e me chamaram para ver esses caixotes. Eram todos os folhetos, todos os manifestos de operário, de camponês, nos anos 60 no Brasil. Os Estados Unidos recolheu isso no Brasil inteiro, levou para Washington, copiou e estava nos dando de presente original. Ou seja, não estavam brincando, eles fizeram 2 vezes. Espionar é isso, todo mundo está espionando há muito tempo, não é uma ingenuidade achar que eles são donos do mundo de graça. Não, eu concordo com o que vocês estão dizendo. Eu acho que a grande novidade disso tudo é que alguém de fora pode furar isso. Né? E pegar esse material sigilosíssimo e de alta periculosidade e soltar. Né? Quer dizer, pôr numa rede e isso de uma maneira viral
chegar na casa das pessoas, né? The primary disclosures are the fact that the NSA doesn't limit itself to foreign intelligence. It collects all communications that transit the United States. The storage capability of these systems increases every year consistently by orders of magnitude to where it's getting to the point you don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call, and then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made, every friend you've ever discussed something with, and attack you on that basis to sort of derive suspicion. Isso acaba criando, quer dizer, mecanismos, não digo de contrapoder, mas de contenção. Existe um ambiente, né? Isso tem a ver com um negócio que eu chamo de antipanóptico. O panóptico, né, criado por Jeremy Bentham no século XVIII, era um sistema através do qual uma pessoa vigiava tudo. Você tinha um controle que acontecia no presídio, etc. Nós vivemos um momento que é o avesso do panóptico. O sujeito que está preso nos vigia cá fora. O sujeito que era da CIA, né, nos ajuda a entender todo o sistema. É o panóptico invertido. Já pensou que coisa sensacional? Conhecemos o panóptico invertido. Uma pluralidade. Essa é a novidade. Essa é a novidade. Agora, na área cultural, a grande polêmica foi a das biografias, né? Um debate que parecia banal, muito mundano, provocado por uma celebridade que é meio paranoica, não é? Que é o Roberto Carlos, e de repente o país fica subjúdice, né? Porque ele não gosta de biografias dele, a não ser aquelas que ele manda fazer. Não é? E galvanizou aí o país inteiro. Não é? Renato, você mencionou na sua breve exposição sobre o Mandela o negócio a biografia dele, a morte dele, entra para a sua biografia. Né? Que, em primeiro lugar, temos que condenar essa tentativa de embargar biografias. Isso não existe, isso é ditadura. Agora, por outro lado, tem essa fascinação de querer escrever biografias de pessoas que não terminaram a sua vida ainda, né? Porque a vida termina com a morte. Exatamente. Como é que você vê? Não, esse é um problema. Quer dizer, o gênero biografia, né, supõe... Eu sou um leitor fundamentalista de biografia. Então, o gênero de biografia pressupõe enfim, a terminalidade. Né? E muitas trajetórias são trajetórias nas quais a morte dá uma pista interpretativa para a gente poder entender o trajeto. Não que a morte revele a verdade de alguma coisa, né? Mas ela pelo menos dá ao leitor e ao próprio biógrafo, né, uma chave interpretativa para aquela trajetória toda. Né? Agora, esse é um debate que mobilizou muita gente, e eu mesmo participei da audiência no Supremo, na qual essa questão foi discutida. Eu acho que há alguns aspectos que devem ser acrescentados. Primeiro, o medo dos biografados não tem a ver com erros factuais, porque erros factuais podem ser tratados da justiça comum. O medo é o medo da interpretação. Né? E nós temos que defender a ideia de que nós somos animais que interpretam. Quer dizer, nós antropologicamente... E da fofocalhada, né? E da invasão Mas isso mas eu acho que é interpretação, sabe? Eu pegar... Quer dizer, claro que ninguém fica feliz. Se alguém entrar na minha casa, eu vou biografar você, eu fico meio assim, né? Mas o medo, quer dizer, o receio da interpretação. Agora, a interpretação é um dado da nossa inserção no mundo. Quer dizer, como é que eu posso produzir restrições à capacidade interpretativa? Né? Como é que você vê isso? Da mesma forma, mas eu acho que há por detrás a questão da privacidade, que em princípio acabou. E nós vamos ter que ver como é que o mundo vai resolver isso. Eu acho que o moralismo do pior tipo, eu lembro o Pasolini que dizia que o moralista diz não para o outro, o homem moral diz não para si mesmo, né? O moralismo está condenado. Porque Nelson Rodrigues disse, se todo mundo soubesse a vida de todo mundo, ninguém se cumprimentava. Agora todo mundo sabe a vida de todo mundo. Então tem duas hipóteses. Ou a gente para de se cumprimentar, ou o moralismo fajuto vai por água abaixo e permite que a convivência continue e que essas preocupações com revelar aspectos da privacidade pessoal, que eu acho que está muito na origem mesmo, elas deixarão de existir, não pelo lado da revelação ou não, mas pelo lado de que o impacto moral do sujeito ter feito isso, ter feito aquilo, etc., isso tudo, como já acontece com a garotada, vai se diluir, vai deixar de existir, não vai ter relevância nenhuma.
Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em minutos, logo depois do horário eleitoral gratuito. O Observatório da Imprensa volta com uma edição especial com os principais assuntos que foram manchetes na mídia do Brasil e no mundo. Nós temos um problema que ocupou não só este ano, mas o ano passado, e vai nos ocupar daqui para frente. E pensávamos que o assunto estava encerrado, que é o caso do Mensalão. Muitos dos incriminados e condenados estão cumprindo pena, e de repente descobrimos que a coisa não acabou, não é? Temos não só o Mensalão Mineiro, mas temos o caso do cartel em São Paulo, o cartel de compra de material metro ferroviário, e nós temos também a máfia do ISS de São Paulo, que é um negócio terrível que a imprensa está vendendo. Quer dizer, como é que isso vai acabar? Não vai acabar nunca? Ou, como agora todos os principais partidos estão envolvidos, de uma certa forma, com corrupção, talvez eles consigam fazer uma coalizão nacional anticorrupção, porque senão não vai acabar nunca. Como é que você vê, Afonso? Você sabe que eu, uma vez, resolvi ler a história da corrupção. Tem vários livros que começam na Grécia. Não há cultura sem corrupção. Sim. O que não significa que estamos a favor da corrupção. Temos que entender a função da corrupção dentro do sistema, né? E dentro do regime democrático, que as coisas vêm para o jornal, vêm ao conhecimento do público, nós estamos nessa situação. Não há mais partido incólume, um partido inatacável, né? Estão todos sujeitos à análise e todos cometem erros, e esses erros têm que ser examinados. Agora, de preferência juntos, não é? Quer dizer, assim como a questão dos direitos humanos reuniu a situação e a oposição e vem juntando sempre, por que a luta contra a corrupção não pode juntar as principais forças políticas? Gente, vamos parar, porque pegou todo mundo. Sérgio, como é que você vê isso? Olha, bom, primeiro quero concordar. No Antigo Testamento, quando o povo pede, queremos rei, pede ao profeta Samuel, queremos ter um rei também que nem os outros, Samuel avisa e Deus avisa, vocês querem, eu dou, mas vai... Vai ter problema. Vai que... vai ter um monte de problema aí. Mas no Brasil está demais. Aí entra o economista, porque os valores são diferentes. O primeiro-ministro da Alemanha foi condenado, Helmut Kohl, depois de 12 anos de poder, acabou, deixou de existir politicamente, por causa de $1.200.000 de Caixa 2. $1.200.000 é assunto de vereador da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, nós no Brasil estamos com um problema diferente. E a sua pergunta, né, se coloca muito bem. Eu acho que, além do entendimento das forças políticas, todas elas vítimas de um sistema onde o dinheiro é o fator de competitividade mais decisivo para chegar ou não ao poder, ideias, carisma, tudo isso é pouco perto do dinheiro do sistema político brasileiro. Então tem que mudar. Agora, além disso, a sociedade brasileira a sociedade, não os políticos, todos nós, que é a frase de Hegel, né? Todo povo tem o governo que merece. Nós somos patrimonialistas. O povo brasileiro acha que, se o sujeito é deputado, tem que dar de emprego para o primo, tem que proteger o amigo. Eu estou pensando aqui em Roberto da Mata. Quer dizer, a gente tem uma visão de regras, normas e rua, mas também somos, ao mesmo tempo, grupos de interesse que tentam capturar recursos do Estado. Isso tem que mudar. Renato, como é que a gente pode juntar as cabeças políticas? Nós temos grandes políticos, né? E que são capazes de sentar para conversar, para pegar um avião e ir à África do Sul prestar homenagem ao Mandela. Então, por que não conseguimos fazer isso com direitos humanos, não é? Porque essas agendas são diferentes. Direitos humanos, a gente consegue separar os bons dos maus. Certo? Quem tortura é mau e quem pede direitos humanos é bom. Não há discussão e acabou a conversa. Agora, quando a gente entra no tema da corrupção, quer dizer, isso tem a ver com uma cultura política que está em todo lugar, ela é ubíqua, certo? Ela está inscrita na gramática básica da política brasileira, uma forma de operar a vida política brasileira. Isso tem a ver com a relação, isso implica, o ponto que o Sérgio estava levantando,
a relação da política com o dinheiro. O Supremo agora está discutindo uma coisa que pode ter um impacto fundamental nisso daí, que é a inconstitucionalidade do financiamento de campanhas por parte de pessoas jurídicas. Né? Quer dizer, outro dia um dos juízes do Supremo, o Toffoli, publicou um belo artigo no Globo defendendo o modelo americano, quer dizer, doações individuais limitadas pela declaração de imposto de renda do ano anterior. Isso é uma revolução, isso é uma reforma política brutal. Claro que os parlamentares estão melindrados porque cabe ao legislativo tomar esse tipo de iniciativa, mas só que o legislativo jamais tomará esse tipo, ele se elege dessa maneira. Então, talvez pela via do judiciário, algum tipo de tensionamento pode vir. Se isso passar, isso muda a qualidade. Não que vai acabar a corrupção, porque a imaginação humana nessa área, concordo com vocês, ela é insuperável. Fertilíssima. Mas isso vai pôr um poderoso desincentivo, para usar essa linguagem, a uma barganha que acho que macula a prática eleitoral. E a outra é o fato de que o Estado brasileiro é, desde sempre, o grande promotor do crescimento, das políticas de desenvolvimento, distribuidor de recursos para a sociedade, o que o faz poroso para a captura, para estratégias de captura. Isso é um dado estrutural da nossa formação enquanto sociedade. Agora, nós temos aí um dado jornalístico e cronológico pela frente que a gente tem que considerar. 2014, que começa daqui a pouco, é o ano da Copa. Não é? E a Copa, o futebol, que era intocável no Brasil, de repente foi questionado. Com as jornadas de junho, o pessoal realmente não estava preocupado com o futebol, estava preocupado com a opulência de estádios, chamados arenas agora. Em suma, quer dizer, começou-se a questionar toda essa importância do futebol, o dispêndio de recursos. Né? E tem um outro dado muito mais recente, que é o dado da violência nas arquibancadas, que é uma barbárie que a presidente Dilma Rousseff realmente expressou o horror que nós todos sentimos diante daquelas cenas. Como é que vocês veem isso? Sei que nenhum de vocês, com exceção do Sérgio, é futebolista, mas eu acho que temos aí um dado que a gente tem que equacionar, não é? É coisa complicada, né? Porque, por exemplo, me parece que existe um time do ai governo, eu sou contra. Qualquer coisa que pertence ao sistema são contra. E entra o caso do futebol, que até então era intocável. Eu puxaria um detalhezinho, né? Os estádios, que são realmente monumentais, são muito bonitos, mas os estádios produziram e produzem uma série de empregos e modificações incríveis na vida urbana. Por causa desses estádios remodelados, muitas cidades estão mudando o trânsito, né, o sistema de comunicação. Estão se adaptando. Tem um benefício muito grande. Você ser contra estádios, de uma maneira geral, eu acho que é um pouco estupidez. Vamos analisar isso, né? Um pouco mais de calma. Sérgio? Primeiro eu quero concordar inteiramente. O Brasil é o melhor do mundo numa única coisa. Nós somos muito bons em muitas coisas, mas nós somos o melhor do mundo em uma coisa, futebol. Aí tem gente que pode achar isso pouco importante. Eu respondo dizendo que tem bilhões de pessoas do planeta que acham muito importante. E nós somos os melhores. Então a crítica é outra. A crítica tem que se concentrar no modelo de negócios, na falta de transparência, na cartolagem. Na irresponsabilidade total de qualquer cartola. Eu costumo dizer, se Steve Jobs ressuscitasse e caísse da presidência de um clube, em 6 meses ele estava metido ali, negócio de federação, não sei o quê, etc. e tal. Então, a correlação ao futebol. Agora, o que vai acontecer, com relação à violência, eu acho mais grave. A violência nos estádios é uma demonstração muito grande para o mundo todo da incompetência brasileira para lidar com o problema. Isso tem na Espanha, tem na Inglaterra. Não desse jeito. Países europeus, mas não desse jeito. Não desse jeito. Não como a gente viu. E, principalmente, aí eu acho que nós temos que assumir. Nós assistimos há pouco tempo atrás aquele episódio, há dias atrás, do Atlético Paranaense e do Vasco. O jogo ter continuado é um escândalo. É como se a sociedade dissesse, tem ali, não sei o quê, e não pode. Depois daquela cena, interrompe o jogo. Alguém, o juiz é para isso. O juiz, os jogadores, é muito mais grave que a briga. É continuar o jogo. Você disse que eu sou futebolista. Eu não vi o Flamengo ser campeão em 92. Porque quando caiu gente da arquibancada e morreu, no dia da final, eu não consegui mais ver o jogo.
todo o meu fanatismo. Essas coisas não são comuns. A nossa aceitação, Passividade. essa passividade frente a uma violência inaceitável, eu acho que é mais grave em si do que a ocorrência. Não, eu acho que isso é um dado fundamental. Quer dizer, a sensação que a gente tem é que o processo civilizador falhou em algum lugar. Quer dizer, o processo civilizador não é uma fatalidade, ele acontece ou não acontece em diferentes sociedades. E ele está associado à capacidade que nós temos de lidar com as nossas diferenças em termos pacíficos. Isso a gente chama, isso é o desenho geral do processo civilizador. A sensação que se tem no Brasil é que, em alguns lugares, esse processo colapsou, né, e as energias naturais mais brutais têm espaço para manifestação. Os estádios têm sido isso. Né? Quer dizer, a Europa houve muita violência nos estádios. Houve uma vez uma torcida, acho que do Feyenoord, na Holanda, se dirigiu para outra cidade para assistir o seu time para jogar. A torcida local mudou o trilho para o expresso bater um no outro. Quer dizer, coisas desse tipo. Quer dizer, claro que acabou não acontecendo. Mas acabaram construindo modelos, formas de controle que minimizaram isso daí. No nosso caso é preocupante, porque os clubes estão envolvidos com isso. Quer dizer, há uma simbologia dessa violência. Esses fascínoras entraram no estádio com entradas pagas pelos clubes. Quer dizer, Mas é possível identificar... Existe uma relação entre isso e as violências das ruas que nós vimos, né? É uma relação. As violências gratuitas. Mas eu queria falar uma coisa com relação aos estádios. O estádio e o prédio, acho que tem uma relação. Interessante. Uma coisa rápida com relação aos estádios. Eu também concordo com isso, que a remodelação dos estádios tem efeitos interessantes para a cidade, mas tem que levar em conta o seguinte: os estádios no Brasil, isso no mundo inteiro, isso aconteceu no mundo inteiro, deixaram de ser espaços abertos de acesso democratizado para a população, lugar onde as classes trabalhadoras, as classes baixas, e sofreram um efeito vertiginoso de elitização. Certo? Isso é um aspecto que tem que ser levado em conta. E, por outro lado, quer dizer, a diferença entre a capacidade de rapidamente atingir padrões de qualidade nessa área e a dificuldade de atingir padrões de qualidade nos hospitais, nas escolas. Então, não há nada de errado em fazer estádio, mas quando você... Mas em Manaus não, coloca Mas em Manaus não, né? Ninguém joga bola lá, ninguém nunca jogou bola lá, não tem time nenhum lá. Você coloca numa grade comparativa com relação a outros bens públicos e a diferença fica escancarada, isso cria mal-estar, é evidente que cria mal-estar. Bem, nós temos aqui um assunto que ocupou o Observatório da Imprensa várias vezes nesse ano e certamente vai ocupar no próximo, a crise econômica. Não apenas a crise econômica como tal, não é? Há indícios de recuperação dos Estados Unidos, alguns países europeus que estavam encalacrados começam a se desencalacrar, mas o que aconteceu na política na esteira da crise econômica. Nós temos na Europa, né, 70 e tantos anos depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos movimentos populistas, xenófobos, fascistas. Esse ano nós tivemos vários centenários, né? Um deles é do Vinícius de Moraes. E tem uma coisa relacionada com isso, que é o seguinte: o Valdo Frank, o americano, foi com o Vinícius de Moraes conhecer a favela do Pinto. E o Valdo Frank ficou olhando aqueles favelados e virou para o Vinícius e disse: esse pessoal se parece muito com os gregos. Gregos? Como assim? Os gregos antes da cultura grega. Então, o problema é o seguinte: nós temos que conviver com certas pessoas que vivem no estágio antes da cultura grega. No mundo todo. No mundo todo. Quer dizer, esses fascistas... É muito difícil, né? Viver é muito perigoso. Sim, mas em alguns países eles estão tomando o poder pelo voto, claro. Mas Hitler também tomou o poder pelo voto. Antes da cultura grega. Eu acho que nós vamos ter muitas aventuras ainda. A grande recessão de 1873 levou 20 anos. Depois veio 1929, pegou o nome, a grande recessão, e levou 20 anos. Eu não conheço, eu acho que a crise de 2008 não é assunto para economista, é assunto para historiador. O economista está sempre olhando ali as pequenas variações, melhorou. Eu não conheço um único motivo para que a crise de 2008 não leve 20 anos. 20 anos pode ser 16, 14, 22. Né? Uhum. E nós estamos ainda no miolo dela. Nenhum dos problemas que levaram à crise foi enfrentado. Não estou dizendo solucionado, não, mas enfrentado. Nenhum. Nem a regulação financeira. A regulação bancária, por exemplo, não... A crise de 29, quando ela acabou, há uma visão um pouco rasteira
de que foi por causa da Segunda Guerra Mundial, o esforço fiscal, vamos construir muita arma. Teve muito mais que isso, houve cancelamento de dívidas. Agora tem um escândalo com a possibilidade de moratória da Grécia, há pouco tempo viu. Na crise de 29, quem decretou moratória foi o Reino Unido. O Brasil micou em 1/3 das suas reservas internacionais, foi um problemão. A Inglaterra e o Reino Unido disseram, não pago, acabou. Então, ainda não houve esse cancelamento de dívidas, ainda não há sinal de para onde os investimentos devem ir. Nós ficamos nos agarrando a pequenas variações nos Estados Unidos ou na Europa para sugerir que é como se fosse um sonho ruim que de repente acabou. Sonho ruim não acaba assim. Os problemas têm que ser enfrentados e a governança global ainda não se encontrou, sequer teve a coragem ainda de dizer, de olhar de frente os problemas que existem para que a economia global possa se recuperar. Eu acho que são incertas os efeitos das crises econômicas para a política, né? Quer dizer, no caso alemão, falando de uma maneira muito grosseira e genérica, quer dizer, a crise alemã dos anos 20, não digo que causou, mas preparou, ajudou a criar um caldo de cultura no qual o nazismo apareceu. A crise americana criou o caldo de cultura no qual apareceu Roosevelt, que eu acho que disputa com vantagem o posto de segundo lugar numa escala que Mandela está em primeiro. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Grande Mandela, mas Roosevelt... Não, na minha escala é por aí, mas é questão de Tudo bem, classificação pessoal. Então, as relações são incertas, né? Eu acho que a coisa europeia, quer dizer, eu acho que ela, em parte, tem a ver com restrição de natureza econômica, mas tem a ver também com a acumulação cada vez maior de imigrantes, quer dizer, de pessoas fora do mundo europeu. Eu acho que a definição de Maastricht, a definição do espaço Schengen como fortaleza, e ao mesmo tempo a impossibilidade de viver sem o trabalho dos imigrantes, ao mesmo tempo, quer dizer, não se pensa a economia desses países sem o afluxo dos imigrantes, cria, na verdade, uma cisão, quer dizer, intransponível em forma de pertencimento. Isso, acho que esse dado é fundamental, quer dizer, acho que o espaço para a extrema-direita tem muito a ver com o que vai ser feito na Europa. Quer dizer, qual é a definição de Europa? Que se tem uma Europa mais includente, menos includente, isso pode afetar as chances desses movimentos de extrema-direita. Agora, e a China? E a China? A Europa, mas e a China? Temos a China no sexto aí. Bom, a China é o imponderável. É o imponderável. Agora, nós temos um dado aí, só para voltarmos ao tema inicial, e estamos chegando ao final do programa, esse acordo, promessa de acordo entre Estados Unidos e Irã, que é uma certa distensão entre dois polos, porque tem também a Europa no meio disso tudo, e aí nós começamos a perceber que é possível chegar sem intervenções militares, sem o uso da força, chegar e olha, não dá. Não dá, vamos sentar. De novo, é o espírito Mandela, né? O Mandela foi liberado meses depois do fim da Guerra Fria, o fim formal do Muro de Berlim, não é? Quer dizer, será que nós podemos chegar a uma distensão nas relações e começar a construir consensos, não é? Se você me perguntasse duas coisas boas para 2014, seriam essas. O acordo que o Obama já fez com o Irã, está fazendo, e Cuba. Não é? Resolvido esses dois problemas... Sob a égide de Mandela. Sob a égide do Obama, Mandela, mas seria um presente para a humanidade. Temos aí um mundo cheio de interrogações e acrescenta-se uma. Será que temos condição de manter o ritmo de prosperidade, entre aspas, não é? Essa é uma longa discussão. O 2014 e 2015 serão críticos do ponto de vista político e midiático, porque no final de 2015, em Paris, a ONU marcou como o ano do acordo climático, que não vai ocorrer, é muito dinheiro, muito poder, mas a tensão política vai ser muito grande e vai estar no centro da agenda. Agora, a resposta ainda não existe. Pelo menos temos que ter essa consciência, né? Renato? A minha inclinação nesse ponto é muito pessimista. Eu acho que são muitos os atores, muitas as agendas, muitas as expectativas e, portanto, pontos de veto muito fortes para uma agenda de sustentabilidade que possa permitir algum tipo de expectativa positiva, né?
porque o encantamento com a aceleração tecnológica é brutal por parte de quem tem recursos tecnológicos e mais brutal ainda por parte de quem quer tê-los. Ilegítimo. Né? Ilegítimo, porque aí você mexe também com isso, quer dizer, proíbe quem não tem a ter, mas agregadamente, se todos entram na corrida da aceleração tecnológica, quer dizer, tem que ser, na verdade, ter reservas de otimismo muito grandes para supor que o avanço tecnológico corrigirá as distorções produzidas pelo avanço tecnológico. Uma palavrinha final sua, Afonso, mas Isso, eu acho que estamos todos na proa do Titanic. E algumas pessoas se contentam em mudar a cadeira de lugar enquanto o Titanic vai para o iceberg. E alguns tentam interferir no destino desse Titanic. Perfeito. chegamos ao final desta edição. Quero agradecer ao poeta Afonso Romani de Santana, ao presidente da Biblioteca Nacional, Renato Lessa, ao economista Sérgio Besserman, pelas reflexões, pelas esperanças a respeito do que foi 2013 e as perspectivas para 2014. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boas festas e boa noite.